Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de Sistemas Operacionais, a nossa nona aula teórica. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com o resultado de vocês na avaliação, certo? A maioria de vocês saiu super bem. Vou ficar até devendo pontos para o pessoal que está com ponto extra e vou ficar muito feliz com isso, sem problema nenhum, certo? Até aqueles que se saíram mais ou menos vão conseguir, a depender da nota do trabalho, ficar acima da média. Então, estou muito, muito, muito feliz, certo? Vamos lá para a nossa nona aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento de memória. Vai ser a primeira aula sobre isso, mas o assunto é extenso, então ainda vamos falar um pouco mais sobre isso, certo? Vocês provavelmente viram parte do conteúdo dessa aula na disciplina de Arquitetura de Computadores, mas é importante que eu retome alguns conceitos, certo? Existe esse overlap entre as duas disciplinas. Claro que na disciplina de arquitetura de computadores a gente vê a memória sobre o ponto de vista do hardware. Aqui a gente vai ver sobre o ponto de vista do sistema operacional, como é que é feito esse gerenciamento de memória, certo? Então é uma abordagem um pouco diferente, mas ainda assim há pontos comuns entre essas duas perspectivas, certo? Então, eu vou começar aqui com a introdução ao gerenciamento de memória, explicando aqueles conceitos básicos, boa parte dos quais eu acredito que vocês já saibam, certo? Depois a gente vai para a divisão do sistema de memória, vou mostrar, retomar, na verdade, o conteúdo que vocês viram em arquitetura de computadores, certo? Então, por fim, a gente vai ver como é que seria, como é que é, na verdade, porque existem sistemas sem abstração de memória, já existiam lá na época dos primeiros computadores e continuam existindo hoje, só que com dispositivos bem simples, certo? Não nos computadores de vocês. Depois a gente vai ver essa abstração que a gente chamou de espaço de endereçamento, que vocês já viram desde o processo, mas agora eu vou explicar com mais detalhes o que é. E por fim a gente vai ver o mecanismo da troca de processos, que permite que você rode mais processos do que cabe na memória RAM do computador, porque você faz essa troca do processo que está na memória RAM, certo? Você executa um pouco e depois você salva a, a memória desse processo no armazenamento e coloca outro processo lá na memória RAM para ser rodado. Bom, terminaremos a aula com nossas queridas questões de fixação. Não teremos muitas questões hoje, porque boa parte das questões de gerenciamento de memória comparam a troca de processos, que a gente também conhece como swapping, com a questão da memória virtual. Então, a gente não vai ter tantas questões hoje. Deixaremos essas questões mais para quando o conteúdo for finalizado. Vamos lá, pessoal? Então, vamos agora entrar no conteúdo efetivamente de gerenciamento de memória. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é que seria a memória ideal, a memória desejada. Bom, são três fatores, certo, que nos trariam, se, se eles pudessem ser atingidos simultaneamente, eles nos trariam uma memória ideal. O primeiro fator é que essa memória ela teria que ser rápida ao ponto de não fazer a CPU ser atrasada por ela, ou seja, ela teria que ser acessada na mesma velocidade da CPU, certo? Segundo ponto, ela teria que ser abundantemente grande. Por quê? Porque eu quero poder rodar quantos processos ao mesmo tempo eu quiser, ao mesmo tempo entre aspas. Vocês já sabem disso, certo? Então, eu quero poder rodar um jogo, eu quero poder acessar meu e-mail ao mesmo tempo, eu quero poder abrir o WhatsApp no computador, certo? Então, tem que ser uma memória que seja abundantemente grande para me permitir fazer tudo isso. E por fim, essa memória teria que ser muito barata, para que pessoas comuns pudessem adquiri-la, certo? Como vocês já devem ter notado, é impossível que eu consiga ter esses três pontos simultaneamente. Em geral, quanto mais rápida a memória, mais cara ela é, o que faz com que eu consiga
que eu consiga ter uma quantidade menor, porque eu não posso pagar um valor, por exemplo, eu não posso ter um registrador, que é a memória mais rápida que a gente tem, com tamanho de gigas. De... Eu não consigo ter isso atualmente, porque é muito caro, certo? Nem nos computadores muito potentes. Eu tenho, por exemplo, um registrador com 4, 5 gigas. Então eu tenho que fazer eh, concessões, certo? Então, como é que a gente faz na prática para que a gente consiga ter esses 3 pontos, certo? A gente não vai ter esses 3 pontos na mesma memória, mas a gente cria uma espécie de hierarquia de memória. Nessa hierarquia de memória, quanto mais no topo, mais cara a memória é, certo? Mais rápida ela é também. E menos abundante, porque eu não tenho como pagar. Não tenho como pagar por uma quantidade muito grande dessa memória. Então, em cima aqui eu tenho os registradores, que são uma memória específica dentro da própria CPU, certo? Depois eu tenho a memória cache, vocês já devem ter ouvido falar. A memória principal, que vocês também conhecem como memória RAM, certo? E a partir daí eu tenho os dispositivos de armazenamento, certo? Então, eu crio essa hierarquia de memória que, em geral, os processos que eu não estou usando, eles vão para o armazenamento. Os processos que eu estou usando, eles vão para a memória principal, certo? E as partes que eu estou usando mais, elas vão para o cache. As partes do processo, elas vão para o cache ou para os registradores. Para vocês terem uma ideia na diferença da velocidade, certo? E da capacidade dessas memórias, eu trouxe aqui a capacidade típica e o tempo de acesso típico de cada uma delas. Então, o registrador, ele é muito rápido, certo? Eu consigo acessar um registrador em menos de 1 nanosegundo. Porém, a capacidade típica de um registrador é menos do que 1 KB, ou seja, é muito pouco que eu consigo armazenar ali. E um registrador ele é muito caro. Ele vem dentro do processador, então ele é muito caro. Já a memória cache, ela tem um tempo de acesso típico também muito baixo, que é 2 nanosegundos, certo? Mas veja que já é o dobro do registrador. Porém, a capacidade típica dela é bem maior, 4 megabytes. A memória principal, ou seja, a memória RAM, ela tem uma capacidade típica que vai de 4 a 32 gigabytes atualmente, certo? Isso vai aumentando a cada ano. E o tempo de acesso típico dela é de 10 nanosegundos, ou seja, já é bem mais lento, 10 vezes mais lento do que um registrador, certo? E o disco magnético, o HD do computador de vocês, atualmente tem capacidades típicas de até 4 terabytes e o tempo de acesso de 10 milissegundos. Percebam, pessoal, quão lento ele é se comparado a um registrador. E aí vocês podem estar pensando, mas será que algum dia, com o avanço da tecnologia, nós vamos conseguir uma memória que atenda todos aqueles requisitos de memória ideal? Bom, pessoal, eu tenho certeza que se vocês pegassem a memória RAM que a gente tem hoje e vocês viajassem no tempo lá para os anos 90 ou talvez até os anos 2000, essa memória seria já considerada ideal. Por quê? Porque os programas da época eles usavam muito menos memória e as memórias disponíveis na época eram bem mais lentas, certo? A tecnologia não estava avançada, as memórias eram caras, não eram tão grandes, certo? Então, se você chegasse com essa memória que a gente tem hoje, uma memória RAM, uma RAM que você consegue comprar, por exemplo, de 32 gigabytes, a pessoa comum consegue comprar, você já conseguiria fazer muita coisa sem precisar usar aquela hierarquia de memória. Claro que a RAM é uma memória volátil, né? Então, quando o computador desliga, ela é apagada. Mas, considerando ali só as memórias voláteis, você já não ia mais precisar se preocupar tanto com, com registrador, com cache, certo? Se você tivesse ali os barramentos que você tem hoje também, que são mais rápidos. Mas então, por que que hoje a gente ainda usa
essa hierarquia de memória? Bom, pessoal, tem uma lei chamada Lei de Parkinson, certo? Que diz que os programas eles tendem a expandir-se a fim de preencher a memória disponível para contê-los, como se fosse uma espécie de gás. Certo? Imagina você lá, programador na década de 2000, de 1990. Você sabe que você não vai ter muita memória RAM disponível, então você adequa ao seu programa aquela quantidade de memória RAM. Já hoje que você tem bem mais memória disponível, você tem bem mais recursos, certo? Você não está tão preocupado em limitar a memória RAM do seu programa. Então, o Word dos anos 2000, ele gastava bem menos memória do que o Word de hoje, certo? Só para vocês terem uma ideia de como essa lei de Parkinson acontece na prática, certo? Eu vou mostrar a vocês a configuração típica do computador nos anos 2000 e a configuração típica dos jogos dos anos 2000, certo? E a gente vai comparar com o que a gente tem hoje. Nos anos 2000, um computador ele tinha aí cerca de 40 a 120 gigabytes de memória de armazenamento, certo? Já a memória RAM era em torno ali de 128 megabytes a 512 megabytes. Você olhando para o seu computador com 16 GB, com 8 GB, você está achando isso muito pouco, mas para a época era suficiente, certo? E a memória cache, que, como vocês já devem saber de arquitetura de computadores, o cache ele pode ter vários níveis. A cache L1 tinha normalmente de 8 kilobytes a 64 kilobytes, e a L2, que é um pouquinho maior, tinha de 256 kilobytes a 2 megabytes, certo? Os jogos da época, que talvez vocês já tenham até jogado, não na época, porque eu imagino que a maioria de vocês fosse muito pequeno nos anos 2000, na década dos anos 2000, mas que vocês já devem ter jogado hoje, por exemplo, no seu celular, eles gastavam aí 64 megabytes a 256 megabytes de memória RAM, mais ou menos. Se você tivesse um jogo mais avançado, por exemplo, The Sims era um jogo bem avançado para a época, você usava 512 megabytes, certo? E o armazenamento ocupava apenas alguns mega. Se fosse um jogo muito, muito, muito avançado, chegava ali a 2 gigabytes. Então era realmente muito, muito pouca memória que a gente usava. Hoje você, com seu celular, você consegue emular esses jogos tranquilamente, certo? Às vezes o celular pode ser até um celular bem simples, mas você ainda consegue emular esses jogos. Ou seja, você tem por um preço de 500, 600 reais, um celular relativamente simples, você consegue jogar jogos que na época você gastava, sei lá, 2.000, 3.000 para montar um computador para jogar esses jogos. Então a tecnologia avançou bastante. Já comparando com o que a gente tem hoje, certo? Hoje a gente tem discos rígidos, eu estou falando de HD, certo? A gente tem de 1 a 2 terabytes na maioria das vezes. Se você tiver um SSD que é mais rápido, você vai ter um pouco menos. Lembra que eu falei que quanto mais rápido, em geral, mais caro e menos abundante a memória? Pois é, então o SSD a gente tem normalmente de 256 a 512, certo? A memória RAM, a maioria dos computadores tem entre 8 e 32. Alguns computadores têm 4, aqueles computadores de entrada, certo? E a memória cache, a cache L1, certo? Ela tem aí 4 megabytes a 8 megabytes e a cache L2 de 256 a 2 gigas, certo? Claro que esse 2 gigas não é num computador de uma pessoa comum, normalmente são computadores mais caros, mas mesmo assim. Então a gente já tem aí, já pode chegar aí o giga na cache L2, certo? E os jogos, bom, se você pegasse esse computador aqui e fosse jogar os jogos que você tinha na época, o computador vai estar voando tranquilamente. Mas os jogos atuais, o Hogwarts Legacy, o Star Wars, certo? Eles gastam muita memória mesmo. Então, eles podem ocupar em armazenamento de 40 a 100 gigabytes, certo? Alguns jogos muito, muito pesados ocupam até 200 gigabytes. Enquanto isso, eles gastam de 16 a 32 gigabytes de memória RAM. Claro que tem jogos mais leves, tá, pessoal? Tô falando aí
para aqueles jogos de vídeo que exigem muito do seu processador, exigem muito da sua placa de vídeo, certo? Então, alguns jogos bem pesados, você com 16 gigabytes de RAM, você não vai conseguir rodar ele bem. Então, para vocês verem como os programas se expandiram com relação às demandas por memória. E bom, pessoal, por tudo isso que eu falei, pelo fato de que a gente precisa ter essa hierarquia de memória, a gente não tem memória suficiente para todos os processos que o computador está rodando, a gente precisa de uma entidade chamada gerenciador de memória do sistema operacional, certo? Obviamente, um gerenciador de memória, ele faz o quê? Ele gerencia a memória, certo? Mas o que é que isso significa? Significa que ele precisa manter o controle de quais partes da memória estão sendo usadas e quais não estão sendo usadas. Ele precisa alocar memória aos processos quando os processos forem criados, por exemplo. Ele precisa liberar memória ao término de um processo, para que outro processo possa fazer uso daquele espaço. E ele precisa gerenciar a troca de processos entre a memória e o disco, porque como a gente não tem espaço suficiente na memória RAM para todos os processos que estão rodando, eu preciso, por exemplo, eu rodo um processo P1, certo? Quando ele terminou, nem terminou a execução, certo? Quando eu interrompi ele no processador, eu jogo ele para o armazenamento, certo? E eu coloco outro processo no espaço dele na memória RAM para que eu consiga rodar aquele processo por um tempinho também. Então, essa é a função do gerenciador de memória. E existe sistema sem abstração de memória? Bom, pessoal, como vocês já devem imaginar, logo no início lá do computador, não existia esse conceito de abstração de memória. Então, os processos eles tinham que acessar diretamente, certo, a memória física do computador. Então, eles viam diretamente a memória física, apenas a memória física, certo? Isso aconteceu aí até mais ou menos 1980. E eles tinham que lidar realmente com endereços físicos de memória. E isso, hoje, ainda é, de certa forma, usado em dispositivos bem simples. Ah, mas que tipo de dispositivo seria tão simples a ponto de não precisar de uma abstração de memória? A ponto de permitir que os processos, que os programas acessem diretamente a memória física. Talvez vocês estejam usando um desses dispositivos no seu pulso nesse momento. Os relógios digitais, certo? Eles têm uma quantidade limitada de programas e cada programa desses acessa diretamente a memória física. Então, o programa já é desenvolvido pensando em acessar aquela memória. Eu já sei, a priori, todos os programas que vão rodar no meu relógio digital. Então, eu consigo usar diretamente a memória física sem muitos problemas. Eu estou falando, certo, pessoal, de relógio digital, eu não estou falando de smartwatch. O smartwatch, aí provavelmente o que vocês usam, provavelmente já usam abstração de memória. Os fornos micro-ondas, que tem um softwarezinho bem simples, que vocês com certeza têm na casa de vocês, certo? A máquina de lavar roupa também. Aquele radinho, que pode ser um radinho de pilha, mais simples, certo? Então, basicamente, para um dispositivo não usar uma abstração de memória, você tem que já saber, a priori, todas as aplicações que vão precisar rodar ali. Então, você tem que ter memória suficiente para todas essas aplicações, certo? E você tem que saber, a priori, quais delas vão rodar. Então, é um sistema mais fechado, certo? Você não vai tentar, por exemplo, colocar um joguinho, certo, no seu forno micro-ondas, nem na sua máquina de lavar roupa. Você não consegue baixar um aplicativo para esse tipo de dispositivo. Agora, voltando para computadores, como é que a gente organizava a memória nessa época que a gente não tinha abstração de memória? Que a gente tinha aí um sistema operacional e um processo rodando, certo? Então, normalmente, pessoal, a gente tinha na época
algo muito parecido com o que a gente tem hoje no terminal, certo? Então a gente colocava o programa para rodar, digitava o comando para o programa rodar, certo? E assim que o programa terminava, ele devolvia o controle para o sistema operacional. Então a gente poderia organizar a memória de três maneiras. A gente colocaria o sistema operacional no início da RAM e depois o programa de usuário. Ou então a gente colocaria o sistema operacional numa read-only memory, certo? Uma ROM, e o programa de usuário na RAM. A gente também poderia ter drives de dispositivo na ROM, certo? E o programa de usuário e o sistema operacional na RAM. Como é que eu executaria múltiplos programas ao mesmo tempo sem usar uma abstração? É possível, pessoal? É sim, é possível, mas não é uma solução, não são soluções muito escaláveis, certo? Já foi feito. Então, o que você poderia ter, por exemplo, seria aquele espaço de memória da RAM, certo? Que não está sendo ocupado pelo sistema operacional, ele poderia ser dedicado exclusivamente para o processo que está rodando. Então, você colocaria um processo ali, certo? E quando ele fosse interrompido, você salvaria os dados dele, colocaria no armazenamento. E aí você traria outro processo para rodar. Então, como só tem aqueles espaços disponíveis, os processos eles lidariam sempre com os mesmos endereços de memória, ok? Ou então você poderia, por exemplo, ter uma memória RAM muito grande, dividir aquela memória RAM em partes, dar uma parte daquela a cada processo e impedir que os processos acessassem a memória dos outros. Então, um problema dessa solução seria basicamente como é que eu impeço que um processo acesse a memória de outro, certo? E como é que eu tenho memória disponível para todos os processos, sempre ali, porque teria que ficar, você teria que ter essa memória disponível para todos os processos que estão rodando, entre aspas, ao mesmo tempo, certo? Agora eu vou fazer uma revisãozinha do que vocês já viram em arquitetura de computadores sobre a divisão dos sistemas de memória. Como vocês já sabem, certo? A memória, ela pode ser dividida em partições de tamanho fixo, que basicamente essa partição ela não muda durante a execução do sistema operacional. Essas partições elas podem ter tamanhos diferentes, mas desde o do início da execução até o final da execução esses tamanhos vão ficar fixos, certo? E as partições elas são atribuídas aos processos. Essa partição de tamanho fixo, ela gera um problema que a gente chama de fragmentação interna. Como assim? Na maioria das vezes, a memória que você vai estar dando a um processo, ela vai ser superior àquela memória que o processo precisa. Então, vai sobrar na partição o espacinho ali que vai ser inutilizável, certo? O processo não vai estar usando e outro processo não vai poder usar. Bom, só para ilustrar aqui para vocês, temos as partições de tamanho fixo, que podem, como vocês estão vendo aqui à esquerda, ter o mesmo tamanho. Aqui eu tenho cinco partições com o mesmo tamanho. E na direita eu tenho cinco partições que são também de tamanho fixo durante a execução do sistema operacional, mas têm tamanhos diferentes, certo? Independente se eu escolher um tipo de partição ou outro tipo de partição, certo? Eu vou ter esse problema da fragmentação interna. Como vocês podem ver aqui, o processo A está ocupando toda a partição, certo? Vai ser muito raro disso acontecer, do processo usar exatamente aquela quantidade de memória que você está disponibilizando. O processo B, ele deixou aqui sobrar um pouquinho da partição dele. Essa sobra, ela não pode ser usada por outro processo, certo? Então eu tenho aqui uma fragmentação interna. Da mesma forma, o processo C também deixou sobrar um pouquinho, então eu não consigo usar com essas partições de tamanho fixo, eu não consigo usar essa sobra para outros processos. As partições elas podem também ser de tamanho variável.
que significa que eu crio essas partições dinamicamente conforme os processos necessitam, certo? Então, isso acaba sendo mais eficiente no uso da memória, porque eu estou dando ali para o processo exatamente aquilo que ele precisa, mas, por outro lado, a alocação e a liberação de memória são mais complexos. E eu também tenho um problema chamado de fragmentação externa, certo? Que eu tenho ali pequenos espaços, eu posso ter, na verdade, ali pequenos espaços de memória livres, que são muito pequenos para serem usados por um processo, e eles acabam sendo desperdiçados. Eles estão livres. Teoricamente, se tivesse um processo que usasse tão pouca memória, poderia usar aquele pedaço, mas é difícil que aconteça esse tipo de processo, que aconteça que um processo use tão pouca memória. Então, nesse caso aí, quando a gente tem partições de tamanho variável, a gente vai ter todos os processos, o processo A, B e C, por exemplo, aqui, com partições exatamente do tamanho que eles precisam, certo? Mas, por outro lado, pode acontecer de, entre processos, a gente ter uns espaços livres muito pequenos, como eu tinha mencionado. Então, esse espaço livre aqui, por exemplo, que eu tô com o mouse em cima dele, ele é muito pequeno para ser utilizado para um processo. Ah, mas por que que o processo C não começou desse ponto aqui? Normalmente, pessoal, isso ocorreu com a troca de um processo para o outro. Provavelmente tinha um processo aqui, processo D, por exemplo, que ocupava todo esse espaço. Esse processo D, ele terminou, por exemplo, certo? E entrou um novo processo, processo B, e deixou esse espaço livre aqui, certo? O processo B precisou de menos memória do que o processo D, por exemplo, certo? E uma outra coisa que vocês precisam ficar atentos é que nessas partições de tamanho variável, o espaço livre ele não está dividido. Você lembra que no outro esquema, nas partições de tamanho fixo, eu tinha várias partições, mesmo livres, elas estavam divididas. Aqui não. Aqui o espaço livre fica contínuo, certo? E eu vou alocando isso aqui conforme os processos vão chegando. Agora, enfim, vamos falar dos espaços de endereçamento. Eu sei que vocês já escutaram muito falar disso quando a gente estava falando lá dos processos, mas agora finalmente vocês vão entender, certo, como é que funciona essa abstração com todos os detalhes necessários para essa disciplina. Bom, pessoal, como vocês já puderam perceber, eu imagino, endereçar a memória diretamente traz diversos problemas. Um dos problemas que eu posso citar aqui é a questão da segurança, certo? Se você permitir que um programa acesse diretamente a memória, ele pode, inclusive, derrubar o sistema operacional. Ele pode acessar e derrubar o sistema operacional. Além disso, isso traz uma maior complexidade para os programadores. Imagina se ao programar você tivesse que saber exatamente qual endereço de memória você vai estar usando, certo? Outro ponto é a falta de escalabilidade, certo? Já que gerenciar a memória manualmente se torna impraticável à medida que os sistemas crescem em complexidade e tamanho. Por fim, temos também a perda de desempenho, porque existem várias técnicas de otimização de desempenho voltadas para a abstração de memória, certo? E sem elas, pode acontecer do desempenho geral do sistema ser inferior. Enfim, o que são espaços de endereçamento? Bom, o espaço de endereçamento nada mais é do que uma memória abstrata, certo? Quando o processo usa uma CPU abstrata, ou seja, ele está usando a CPU ali por um pedacinho do tempo, mas ele acha que a CPU está dedicada a ele, o processo ele também tem uma memória abstrata, que é basicamente um pedacinho ali da memória, certo? Que ele acha que ele tem essa memória RAM, que tem aqueles endereços indo de 0 até, sei lá, quanto ele precisar. E ele acha que ele está ocupando essa memória o tempo todo, quando na verdade o que está acontecendo é que ele está sendo normalmente trocado entre a memória RAM e o armazenamento. Então você tem o processo rodando um pouquinho, depois o sistema operacional vai, salva ele no armazenamento e libera o espaço para outro processo. Mas o processo em si ele não tem consciência
disso, certo? Então, o processo ele vê esse conjunto de endereços que ele pode usar para endereçar a memória, mas ele não vê essas trocas de memória, certo? Além disso, como vocês já sabem, cada processo ele deve ter seu próprio espaço de endereçamento. Então, esse espaço de endereçamento ele deve ser independente daquele pertencente a outros processos. E esse conceito de espaço de endereçamento, ele está presente em nosso dia a dia em outras formas, certo? O espaço de endereçamento é basicamente um código que a gente usa para acessar alguma coisa, por exemplo, números de telefone, certo? Ou endereços IP. O endereço de site também, que a gente digita o nome www.tantantantan.com, certo? Na verdade, tem um endereço ali por trás, certo? Que esse endereço é traduzido. E o endereço postal também é, de certa forma, um espaço de endereçamento. Você já imaginou se, ao mandar uma carta para uma pessoa, você tivesse que saber a latitude e a longitude dessa pessoa? Então, não é praticável, né? Então, você sabe ali o nome da rua, o número, certo? Então, nos sistemas operacionais, a gente tem essa abstração também para facilitar a execução do sistema. Uma forma muito simples de fazer essa abstração é usar registradores base e limite, certo? Os registradores, como eu falei, são uma memória bem pequena que fica dentro do próprio processador. Então, a gente armazenaria nesses registradores base e limite o endereço inicial, o endereço base do processo e o endereço limite desse processo na memória, delimitando assim o espaço de memória física que um processo pode acessar, certo? Quando esses registradores são usados, os programas eles são carregados em posições de memória consecutiva, sempre que haja espaço, certo? E sem realocação durante o carregamento. Então, a gente não tem o process swapping, certo? Cada endereço de memória, ele, ele precisa adicionar o conteúdo do registrador base antes de ele ser enviado para a memória. Por que isso? Vamos supor que eu tenha ali um processo que ele está rodando do endereço físico 100 até o 200, certo? Só que o processo ele não sabe que ele está rodando do 100 até o 200. O endereço de memória dele começa do zero. Na, no espaço de endereçamento dele, ele visualiza zero ali, ele não visualiza 100. Então vamos supor que ele coloque um comando ali para pular para o endereço 2, por exemplo. Se você for pular para o endereço 2 real, você vai estar invadindo o espaço de outro processo. Então você tem que pular para o 102. Então você vai ter que adicionar, certo? O endereço do registrador base a esse comando que manipula a memória, certo? Então, também a gente tem que checar se o endereço fornecido é superior ao endereço limite. Nessa situação, a gente teria que abortar esse acesso à memória, porque aí o processo estaria novamente invadindo o espaço de outro processo. Essa necessidade de realizar uma adição e uma comparação a cada referência de memória é uma das grandes desvantagens desse método, certo? Para ilustrar essa necessidade da gente ficar adicionando o endereço de memória base, do registrador base, toda vez que a gente fizer uma referência à memória, eu trouxe essa figura aqui, certo? Do livro Tannenbaum. Então, observe que se você tem um processo que ele está, de fato, começando no endereço físico zero, e eu coloco aqui um comando, por exemplo, pule para o endereço 24, ele pula aqui sem nenhum problema, certo? Então, ele vai funcionar normalmente. Porém, se eu tiver um outro processo que está começando aqui, por exemplo, no endereço 16.384, e ele usa um comando para pular para o endereço 28. Se eu pular para o endereço 28, de fato, eu vou estar pulando para o espaço de outro processo. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que adicionar a esse número 28 o endereço do registrador base. No caso, eu vou ter que somar 28 mais 16.384. Para aí dar, de verdade, o valor
do endereço 28 dentro daquele processo. O endereço 28 no espaço de endereçamento daquele processo, que vai ser o endereço 16.412, certo, pessoal? Então, a gente tem que estar sempre fazendo essa adição. Agora vamos falar sobre a troca de processos, certo? Em inglês, process swapping. Vocês vão encontrar muito em questão do concurso esse termo swapping ou swapping, dependendo de como vocês pronunciam, certo? Vamos ver como é que funciona essa troca de processos. Bom, pessoal, o uso de registradores base e registradores limite, ele só funciona se houver memória física suficiente para armazenar todos os processos que estão sendo executados. Quando isso não acontece, nós podemos aplicar duas estratégias, certo? A primeira estratégia é a troca de processos, que eu falei a vocês que a gente também pode chamar de swapping, certo? E a segunda estratégia é a memória virtual. Então, essa primeira aula de gerenciamento de memória vai ser focada, o restinho dessa primeira aula vai ser focada no swapping, certo? E na aula que vem a gente vai ver a memória virtual. Então, vamos lá. Para começar, o que é a troca de processos? Bom, pessoal, a troca de processos é uma estratégia bem simples para lidar com a sobrecarga de memória. Sobrecarga de memória é justamente essa situação onde a gente tem uma memória RAM insuficiente para abarcar todos os processos que estão rodando. Então, nessa estratégia, a gente traz cada processo em sua totalidade, executa esse processo por um tempo e depois coloca ele de volta no armazenamento. Se por acaso você tiver algum processo ocioso, ele vai ficar no disco, no armazenamento, boa parte do tempo. Então, ele não vai ocupar a memória quando ele não está sendo executado. Então, você vai poupar, de certa forma, a memória RAM. Ok? Bom, pessoal, lembrando que eu estou poupando essa memória RAM para poder usá-la com um processo que precisa mais, que não está ocioso, certo? Então, trouxe aqui para vocês uma figura para auxiliar no entendimento de como funciona essa troca de processos. Aqui vocês podem ver, eu tenho nessa primeira figura, na parte A, eu tenho simplesmente o sistema operacional em um processo que eu chamei de A rodando, ok? O resto da memória RAM está livre. Então, aqui eu estou colocando memórias de tamanho variável, certo? Memórias que se adequam exatamente ao processo. Então, agora eu preciso que o processo B também rode. Então, adicionei aqui o processo B, certo? Logo após o processo A. No ponto C, eu adicionei mais um processo, o processo C, sem problema nenhum, coube todo mundo, certo? Porém, no ponto D, eu quero adicionar agora um novo processo, o processo D, que não cabe nesse espaço aqui que eu tenho restante. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar um processo da memória, salvá-lo no disco e trazer o processo D para a memória. Então, eu tirei o processo A, certo? E deixei o processo D aqui no lugar do processo A. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui, de certa forma, um pouco de fragmentação externa, porque esse espaço aqui talvez seja pequeno para outros processos utilizarem, certo? Na verdade, eu acho que até é um tamanho razoável, mas se fosse um espaço muito pequeno, não daria, certo? Aí agora nesse ponto F, o processo A ele precisa rodar outra vez. E eu não tenho espaço. O processo A ele não cabe nesse local aqui. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar o processo B, guardei o processo B no armazenamento e coloquei o processo A aqui nesse lugar, certo, pessoal? Aí eu fico com os processos A, D e C na minha memória RAM, além, obviamente, do sistema operacional. Ah, professora, mas essa situação aqui de fragmentação externa, ela não poderia ser resolvida se você juntasse, certo, esses processos aqui? Pessoal, isso aí é é uma estratégia que a gente chama de compactação, certo? Então a gente traria, por exemplo, todos os processos aqui para o início, para ficar com espaço livre maior.
Só que essa estratégia de compactação, ela demora um tempo para ser feita, certo? Porque aí você vai ter que sair copiando todo mundo e ela não é utilizada com frequência, certo? Então, não é utilizada com frequência, então a gente acaba tendo um pouco de fragmentação externa, certo? Uma questão que tem que ser muito bem pensada, pessoal, é a quantidade de memória que deve ser alocada aos processos. Se os processos fossem todos de tamanho fixo, nunca aumentassem durante a execução, então isso seria um problema muito simples de se resolver. Você daria simplesmente ao processo aquilo que ele precisa. Porém, normalmente um processo ele cresce durante a sua execução. Então, se você alocar um processo coladinho no outro, se eu tiver aqui, por exemplo, o processo A e coladinho eu tiver o processo B, e o processo A ele precisar crescer, eu vou ter que tirar o processo A desse local aqui, certo? E vou ter que procurar um espaço livre maior. Isso não é interessante, certo? Você ficar trocando os processos de lugar por causa do crescimento do processo, certo? Então, normalmente o que a gente faz é deixar um espacinho aqui para o crescimento do processo. Por exemplo, o processo A aqui, ele pode crescer até aqui, certo? Então eu deixo esse espacinho para permitir que ele cresça. Então, essa questão, pessoal, é tão séria que se o processo ele não puder crescer, certo? Se você colocar ali um processo muito junto dele, por exemplo, e a área de troca no disco estiver cheia, ele vai ter que ser suspenso até que algum espaço seja efetivamente liberado. Ou talvez você tenha até mesmo que matar esse processo. Então, é interessante realmente que você deixe aí um espacinho, um espaço livre para o processo. Eu falei que isso era feito, só que normalmente a gente não deixa o espaço no limite da área, no limite do espaço de endereçamento do processo. A gente cria normalmente uma estrutura para a alocação do espaço de memória do processo, certo? Essa estrutura ela começa com um programa, certo? Ela tem aqui os dados do processo. A gente deixa, depois dos dados, um espaço livre e em cima aqui a gente coloca uma pilha. Vamos entender melhor o que isso significa? Então, novamente, a gente tem aqui o código do programa, certo? Aquele espaço que eu falei de dados, ele tem três elementos que são as variáveis estáticas ou globais, inicializadas e não inicializadas, e o que a gente chama de heap. E a gente tem a pilha. Qual é a diferença entre esse heap e essa pilha? Bom, pessoal, uma diferença primordial é que a pilha ela é feita para armazenar as variáveis locais e temporárias, certo? As variáveis que normalmente são usadas ali numa função apenas. Enquanto o heap ele armazena dados que devem sobreviver àquela função que está sendo executada. Certo? A outra diferença principal é que a pilha ela cresce para baixo e o heap ele cresce para cima, certo? Vamos ver mais sobre isso aqui. Novamente, a pilha cresce para baixo e o heap cresce para cima. A pilha, ela é uma memória organizada. Como assim organizada? Bom, como o próprio nome já diz, ela está empilhada. Então, ela empilha ali normalmente os métodos, as chamadas de função, certo? Então, você tem ali, por exemplo, a primeira pilha de todas é o main, o código principal. Aí você tem ali a função 1 chamou a função 2, que chamou a função 3, etc. Então, você coloca ali dentro daqueles blocos as variáveis que estão sendo usadas em cada uma daquelas funções, as variáveis locais. Quando eu quero liberar aquela memória, eu não posso liberar a memória de qualquer jeito. A primeira memória tem que ser, a ser liberada tem que ser a última que foi colocada lá. Então, se eu tô. A última função que eu chamei foi a função 3, ela vai ser a primeira a acabar, certo? Então, eu vou tirar ali os dados da função 3 e eu vou voltar para a função 2. Quando a função 2 acabar, eu volto para a função 1. E quando a função 1 acabar, eu volto para o main. Por causa dessa organização, certo? Que acaba acontecendo o LIFO, que é Last In, First Out, ou seja, o último que entrou é o primeiro a sair.
essa memória ela tem um acesso bem mais rápido, certo? É uma coisa bem mais organizada. Já o RIP não tem essa organização, certo? Então eu posso colocar ali as variáveis em qualquer posição, eu posso apagar essas variáveis em qualquer posição. Então, a função do RIP é armazenar dados que sobrevivem além da execução de uma função, certo? Como, por exemplo, ponteiros, certo? A memória que está sendo referenciada pelo ponteiro. Mas isso tem um custo que o acesso a essa memória acaba sendo mais lento, ok? Então, tem esses dois lados. Ok, pessoal? Isso tudo faz parte da memória de um processo, certo? Então, o que é que acontece, por exemplo, quando a pilha encosta no RIP, ou seja, quando o espaço livre entre os dois acaba? A gente tem o que a gente chama de stack overflow. Eu tenho certeza que vocês já viram esse erro quando vocês estavam executando algum programa, alguma coisa assim, uma outra disciplina. Então a gente tem esse erro de Stack Overflow, o que significa que a gente colocou muito pouco espaço livre para aquele programa, né? Que sempre tem essa dualidade. Se a gente coloca espaço livre demais no programa, a gente vai acabar colocando menos programas do que necessário, do que desejado na memória RAM. Se a gente coloca espaço livre de menos, a gente pode ter esse erro no processo. Agora vamos falar sobre o gerenciamento de memória livre, certo, pessoal? A gente tem duas formas de gerenciar a memória livre, ou seja, duas formas do sistema operacional saber quais partes da memória estão sendo usadas e quais partes da memória não estão sendo usadas. A primeira forma é o mapa de bits. Basicamente, no mapa de bits, a gente divide a memória em unidades de alocação. Quanto é a unidade de alocação? Bom, pessoal, pode ser tão pequena ou tão grande quanto você queira. Isso, inclusive, é um parâmetro importante do projeto. Você pode, por exemplo, colocar um bit para verificar se um bit da memória tá ocupado ou está desocupado. Você normalmente faz isso? Não. Por quê? Porque se você tiver que ter um bit para controlar cada bit de memória, você vai ali perder metade da sua memória útil, certo? Você vai estar gastando metade da sua memória para fazer esse controle, o que não é interessante, certo? Vamos ver como é que isso funciona. Bom, pessoal, temos aqui uma ilustração de um mapa de bits, certo? Como vocês podem perceber, os uns indicam as regiões ocupadas e os zeros as áreas livres, certo? Então, quando o sistema operacional ele precisar alocar um processo, ele vai ter que percorrer esse mapa de bits procurando uma área livre adequada, certo? Que atenda ao tamanho desejado por aquele processo. Então, pessoal, como eu falei, o tamanho da unidade de alocação é uma questão importante, certo? Se você colocar uma unidade de alocação muito pequena, você vai acabar usando mais memória no mapa, ou seja, você vai reduzir a sua memória útil. E você vai ter também uma maior complexidade, porque o sistema operacional ele precisa percorrer esse mapa, certo? Então, quanto maior for o mapa, se você granularizar mais o mapa, né, se você colocar essa unidade de alocação menor, você vai ter um mapa maior. Então, quanto maior for o mapa, mais vai ser difícil para o sistema operacional achar os pontos livres da memória. Por outro lado, você tem uma menor fragmentação interna, certo? Você vai estar dando àquele processo um tamanho mais próximo do que ele realmente precisa. Então, vai ter uma menor fragmentação interna. Por outro lado, se a unidade de alocação for maior, você vai usar menos mapa, aliás, menos memória no mapa, certo? Então, você vai ter ali um mapa mais enxuto, que vai acabar gerando uma menor complexidade e um gerenciamento facilitado, porque o sistema operacional vai ter menos ali menos bits a percorrer até descobrir as memórias que estão efetivamente livres. Por outro lado, isso acaba gerando uma maior fragmentação interna, ou seja, os processos eles vão ficar com alguma memória ali excedente, ok?
uma outra maneira de se controlar o uso da memória é manter uma lista encadeada de espaços livres e de segmentos de memória alocados, certo? Então, essa lista encadeada ela vai ter uma entrada que vai especificar se o espaço está livre, o H vem de hole, ou seja, buraco livre, ou ocupado, que aí a gente colocou um P que indica que tem um processo lá, certo? Vai ter também um endereço no qual esse segmento se inicia e o comprimento desse segmento. E por fim, vai ter um ponteiro para o item seguinte. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, pessoal, trouxe aqui para vocês uma ilustração da lista encadeada, certo? Então, esse primeiro elemento aqui da lista, ele indica um segmento de memória ocupado, porque está com P, certo? Esse segmento de memória ele começa no endereço 0 e ele tem um comprimento de 5, certo? Então, ele vai de 0, 1, 2, 3 e 4, ok? Aqui, ele tem um ponteiro para o próximo elemento da lista. Esse próximo elemento da lista, ele está livre, indicado aqui pelo H, certo? Ele começa no endereço 5, ou seja, começa no ponto onde o outro segmento de memória parou, e ele tem um comprimento 3, ok? E, novamente, ele indica, ele tem um ponteiro aqui indicando o próximo elemento da lista. Ok, pessoal? Bom, pessoal, e como é que eu faço a atualização de uma lista encadeada? Porque quando a gente tem um mapa de bits, a atualização ela é bem intuitiva, né? A gente vai trocar 1 por 0 e o 0 por 1. Pronto. Mas quando a gente tem uma lista encadeada, a gente precisa indicar também para o sistema operacional que aquele espaço está vago ou que aquele espaço está ocupado. Então a gente é, também tem que fazer essa atualização, que não é tão intuitiva assim. Mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho um processo X que ele terminou, certo? E eu quero indicar para o sistema operacional que aquele espaço agora está vago, como vocês podem ver aqui. Como é que eu faço isso? Bom, vai depender do estado de ocupação dos elementos vizinhos. Se ambos os elementos estão ocupados, eu simplesmente vou dizer aqui que o X está livre, trocando o P por H, certo? O process por whole. Então, é bem simples. Já se eu tenho espaços vazios, tipo se eu tenho um espaço vazio ou à direita ou à esquerda, eu vou ter que eliminar um elemento da lista e vou aumentar o tamanho do outro. Por quê? Para deixar esse espaço livre aqui contínuo, certo? Então, vou eliminar um dos elementos da lista, vou colocar que o novo elemento agora está vago, certo? E que ele tem um tamanho maior do que aqueles dois elementos antigos. Se por um outro lado os dois elementos vizinhos estão vagos, então eu vou eliminar aqui, certo? Dois elementos da lista para colocar que esse primeiro elemento agora ocupa esse espaço todo. Aliás, ocupa não, que esse espaço todo está livre, certo? Esse elemento vai indicar que esse espaço aqui está todo livre. Deu para vocês entenderem? Ok, vamos lá agora entender como é que a gente indica para o sistema operacional que aquele espaço que estava livre agora está ocupado. Para um processo passar a ocupar a memória, a gente tem que seguir os seguintes passos. Bom, primeiro o processo ele vai pedir um bloco de memória. Isso acontece normalmente na criação do processo, mas também pode acontecer quando o processo estava ocioso, por exemplo, está voltando ativa, está voltando à memória RAM, certo? Então, o gerenciador de memória ele vai ter que verificar a lista encadeada para encontrar um bloco que seja grande o suficiente para caber aquele processo. Então, aquele bloco é marcado como ocupado, ou seja, eu vou trocar um H por um P. Se o bloco for maior do que o necessário, ele vai ser dividido e a parte restante vai ser mantida como livre, certo? E por fim, a gente vai ter uma atualização dos ponteiros da lista encadeada. Bom, pessoal, se eu tiver uma lista, certo, dessa maneira aqui, eu só estou mostrando dois elementos, mas a lista normalmente tem vários e vários elementos. Se eu tiver essa lista com esse espaço vazio aqui, que começa no endereço 10 e tem um comprimento de 5, e eu precisar alocar um processo com um comprimento de 3, o que é que eu faço? Bom, como o comprimento que eu tenho aqui livre
é maior do que o desejado, eu tenho que quebrar esse bloco em duas partes. Então, vou quebrá-lo em duas partes, certo? Uma com exatamente o tamanho que eu quero e a outra com o tamanho restante. Então, vou alocar aqui meu processo, mudei o H para P, certo? Começando no endereço 10, com o comprimento de 3, e agora eu tenho o espaço livre bem mais reduzido, que começa no endereço 13 e tem o comprimento de 2. Bom, pessoal, e como é que a gente escolhe o espaço livre no qual a gente vai alocar o nosso processo? Bom, tem alguns algoritmos que podem ser usados para fazer isso. Trouxe aqui 3 deles para vocês, certo? Primeiro é o First Fit, que como o próprio nome já diz, ele encaixa esse processo no primeiro espaço livre que couber-lo, certo? Então, ele está procurando aí fazer a menor busca possível, então esse é um algoritmo que ele tende a ser mais rápido que os outros. Temos também o Best Fit, que ele percorre a lista procurando o espaço livre que melhor caiba o processo. Então, ele escolhe o menor espaço livre que seja adequado, certo? Temos também o Worst Fit, que escolhe sempre o maior espaço livre possível. Ah, mas por que que eu quero usar o pior encaixe, né? Porque worst fit significa pior encaixe. Por que eu iria querer fazer isso? Bom, pessoal, em geral, é para evitar problemas com fragmentação externa, certo? Porque o best fit, que ele procura o encaixe melhor, ele pode deixar espacinhos muito pequenos ali sobrando que não vão conseguir ser usados por outro processo. Então, o worst fit, ele sempre procura deixar o maior espaço possível para que um outro processo possa também usar aquele espaço, certo? Agora vamos para as nossas queridas questões de fixação de concurso, certo, pessoal? Como vocês puderam ver na avaliação, eu realmente coloco essas questões, então prestem atenção. A questão 1 é muito simples, certo? Com o conceito dessa aula, vocês com certeza vão saber responder. Sobre o gerenciamento de memória RAM em sistemas operacionais, são técnicas para lidar com a sobrecarga de memória. Lembrando, tá, pessoal? Sobrecarga de memória é quando a gente tem menos memória do que é necessário para comportar todos os processos que estão rodando. Então, você tem uma sobrecarga de memória. Então, são técnicas para lidar com isso. A memória cache e o swapping. O swapping sim, memória cache não. Memória cache é um tipo de memória, certo? Memória cache e threading, não. Memória virtual e switching. Memória virtual sim, switching não. Memória virtual e swapping, sim. E a letra E, switching threading, não tem relação com a sobrecarga de memória. Questão 2, certo, pessoal? Assinale a alternativa que apresenta a responsabilidade da gestão de memória em sistemas operacionais. Bom, pessoal, essa questão vocês teriam que saber, mesmo se vocês não tivessem assistido essa aula, certo? Então, a responsabilidade da gestão de memória em sistemas operacionais é gerenciar o uso do processador? Não, né, pessoal? Gerenciar o acesso aos dispositivos de entrada e saída? Também não. Controlar o acesso à rede? Muito menos. Gerenciar o espaço disponível na memória RAM? Sim, lembrando que memória RAM e memória principal são sinônimos, certo, pessoal, nesse contexto. Então, vou marcar aqui. E realizar a instalação de softwares? Não, né? Então, como eu disse, essa questão vocês teriam que saber, mesmo se não tivessem assistido essa aula. Questão 3. A fragmentação externa é um tipo de fragmentação que é prejudicial porque limita a capacidade de alocação de memória no sistema. Lembrando, pessoal, o que é a fragmentação externa? Fragmentação externa é quando você dá ao processo exatamente a quantidade de memória que ele precisa, ou seja, você particiona a memória em tamanhos variáveis e dá aos processos exatamente o que eles precisam, mas ocasionalmente vai sobrar ali um pedacinho, certo, de memória livre que teoricamente poderia ser usado por um processo, mas é muito pequeno, então vai acabar não servindo necessariamente a um processo. Aí pode acontecer, por exemplo, de você ter
vários espacinhos desses pequenininhos, que se você for somar todos esses espaços, você teria condições de alocar, por exemplo, um novo processo na memória. Mas como esses espaços estão espalhados, você não consegue. É como, por exemplo, quando você tem várias pessoas sentadas numa mesa, uma mesa circular, e essas pessoas elas deixaram um espacinho entre uma e outra pessoa. Se você apertasse todo mundo, colocasse todo mundo juntinho, você conseguiria encaixar mais uma pessoa ali. Mas como elas estão separadas, você não tem como colocar, por exemplo, um braço de uma pessoa num ponto, a perna da pessoa no outro. Então, não tem como, certo? Então, voltando para a questão, a fragmentação externa é um tipo de fragmentação que é prejudicial, sim, é muito prejudicial, porque limita a capacidade de alocação de memória no sistema. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você pode ter ali, em números absolutos, memória suficiente para colocar um novo processo, só que essa memória está em partições tão pequenininhas que você não vai conseguir. Então, sim, a questão está certa. Questão 4. Na gestão de memória dos sistemas operacionais, o algoritmo de alocação de memória Best Fit é caracterizado por examinar toda a lista de segmentos de memória disponíveis e escolher o menor espaço de memória livre em que caiba adequadamente o processo. Bom, pessoal, o Best Fit, ou melhor encaixe, ele realmente vai procurar o segmento de memória que caiba melhor aquele processo, que deixe menos espaço livre disponível, certo? Só uma observação que eu queria fazer aqui é que, dependendo da forma que você implementar esse algoritmo, pode ser que, por exemplo, se você achar um segmento perfeito ali para o seu processo, certo? Que não tenha nenhum espaço disponível, você pode implementar esse algoritmo para ele parar de buscar o resto da lista, né? Porque aí você já achou o espaço perfeito. Pode ser que exista outro espaço perfeito, mas você já achou um, então não tem necessidade de percorrer o resto da lista. O que acontece na maioria das vezes é que você não acha um espaço perfeito. Então, por isso, é necessário que você examine toda a lista. Questão 5. A técnica Worst Fit, ou seja, o pior encaixe, consiste em escolher a primeira área livre que satisfaça o pedido de alocação. Bom, pessoal, quem escolhe a primeira área livre é o First Fit, certo? Não é o Worst Fit. Então, essa questão aqui está errada. Por fim, pessoal, a aula de hoje está no capítulo 3 do livro Tannenbaum, certo? Nas seções 3.0, 3.1 e 3.2. É isso, pessoal. Vejo vocês na quarta-feira.